Iniciando o TV Topcast, na sua TV Caxias, canal 14, Off TV, YouTube, Instagram e Face. Como sempre, um convidado para abordar temas diferentes que questionam Caxias, a região e, por que não dizer, o estado. Um evento que passa a acontecer semana que vem, já tendo o pré-início nesta semana, é a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. E por ser também Junho Violeta, o mês do idoso, estou contando aqui com a presença da Nicole Fiedler, assistente social, e que também está envolvida a esse grande evento, a essa grande conferência, e com uma programação muito que extensa a partir do dia 17, no UX Teatro. Primeiramente, satisfação, Nicole, contar com você, para que você possa nos explicar bem mais como vai ser essa conferência e o objetivo que ela está buscando e alcançando para com os idosos. Obrigada, te saudar e agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, para a gente divulgar a nossa Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Então, agradecer a oportunidade, porque a gente espera que a nossa comunidade caxiense, ela esteja em peso nessa conferência, principalmente as pessoas 60 a mais, posso estar explicando no decorrer do programa, então, como é que funciona essa conferência e tudo mais, mas, primeiramente, agradecer, a oportunidade de contar com essa parceria, O nosso agradecimento é a você, e conjunto com a conferência, e a importância que a conferência vai ter, seja ela municipal, estadual, ou até mesmo com o evento nacional e mundial, por ser também o mês do idoso, o mês Violeta. Fala um pouco sobre esse mês Violeta e como ele surge, calendário oficial mundial, Perfeito. O Junho Violeta, ele foi instituído pela Organização das Nações Unidas, e essa iniciativa foi uma campanha, realizada pela ONU, para incentivar, a gente falar sobre um envelhecimento ativo, saudável e seguro. O Junho Violeta, ele tem a iniciativa de pensar a nível mundial, então, a prevenção à violência contra a pessoa idosa. Nos diversos países, que tomam essa iniciativa de colaborar, com essa campanha, que é pensar a prevenção da violência contra a pessoa idosa nos diversos países do mundo. E nesse ponto é muito importante a gente colocar e enfatizar, Nicole, tem aumentado muito a violência contra o idoso? Bastante. Porque a gente vem num envelhecimento rápido, associado a questões de desigualdade social, Então, a gente vem numa crescente inversão da pirâmide etária. Antes nós tínhamos muito mais crianças, adolescentes, jovens, e adultos. E agora, por exemplo, em Caxias do Sul, a gente tem um contingente populacional de 83 mil idosos, mas que a gente já acredita que desde o último censo já deve ter chegado a mais de 100 mil. Perfeito. Enquanto a população é contabilizada total em 500 mil, a gente pensa que pelo menos 20% da população é idosa, E o que acontece? Tem uma fragilidade, de vínculos que a gente tem observado socialmente, E muitas violências são registradas, Violências de ordem financeira, Violência patrimonial, que a gente chama, Quando alguém se apropria do benefício, da pessoa idosa, da aposentadoria, dos recursos financeiros. Que é o que está acontecendo muito, ocorre muito recentemente, tem acontecido casos, eu diria assim, até espantosos, em Caxias, na região. Esse programa está sendo feito para a região, a gente sabe nesse ponto que você fala, na questão com relação financeira, principalmente,
o abuso é muito maior para com os idosos, né? Exato. Porque tem algumas pessoas idosas que já estão numa situação de vulnerabilidade, às vezes até cognitiva, né? E tem muitas pessoas idosas que às vezes acabam, né, não sabendo que isso é um crime. Então a gente sempre informa, né, dizendo que ninguém pode se apropriar do benefício ou utilizar um recurso financeiro sem o consentimento, né, desta pessoa, né? Então, a violência patrimonial é uma delas, mas também tem registro de violência física, né, de maus tratos, né, a questão de deixar de alimentar uma pessoa idosa que pode estar numa situação de vulnerabilidade física, não conseguir desenvolver as atividades da vida diária, que a gente chama, né, às vezes não consegue dar conta do cotidiano e precisa de alguém para cuidar, né. Às vezes até alimentar, quando essa pessoa é acamada, ajudar a dar banho, enfim, né? Então, depende do nível de vulnerabilidade que essa pessoa está, ela também pode ficar vulnerável a sofrer alguma violência mais. Em segunda instância, a comunidade. Então, né, já aproveitando a extensão, o alcance do teu programa, dizer que quando a gente sabe de algum vizinho, né, de algum conhecido que esteja sofrendo a violência, é o nosso dever como cidadão realizar a denúncia. Às vezes as pessoas ficam preocupadas quanto ao sigilo, né? Como é que eu vou denunciar se é meu vizinho? Vai surgir alguma questão, um amigo meu, enfim, né? Por isso que tem um canal do Disque 100, que ele é um canal que garante o anonimato do denunciante. Então a gente pode falar do Disque 100, Isso. Que é um canal que você irá se utilizar para denúncia de qualquer abuso, de qualquer situação, como você falou, da vulnerabilidade em que o idoso se encontra, ou até mesmo, às vezes, abandonado. Abandonado pelo total do dia a dia, do final de semana, de algum parentesco que não aparece para ver o idoso, né, o familiar que deveria... E isso entra dentro do Disque 100. Entra. Porque tem muitos idosos que eles ficam até numa situação de confinamento, que daí é um tipo específico de violência, né? Onde eles não têm acesso ao mundo externo, muitas vezes, né? Às vezes por incapacidade de ir, e muitas vezes tem familiares, tem pessoas, né, que acabam confinando aquela pessoa, não deixando ela sair, chegando às vezes num agravamento até de cárcere privado. Então tem muitos crimes que são cometidos, né? E que depende de cada situação, ele é categorizado de uma maneira. Mas o importante é dizer que o Disque 100, ele serve para qualquer tipo de crime. Então, a pessoa sabendo que tem alguma situação ali que está gerando uma suspeita até de uma violência, é importante discar o 100, colocar... Quando a comunidade for fazer essa denúncia, quanto mais elementos tiver, melhor. Endereço, né, o nome completo, porque... Quem vai fazer, né, a investigação precisa disso, né? Então, é importante, às vezes chegam denúncias lá na delegacia, né? E a gente vê que falta elementos para eles conseguirem fazer a investigação, às vezes. Elementos e dados suficientes. Exato. Então, quanto mais completa for a informação, melhor vai ser a investigação, né? E nesse caso, Nicole, como entra a tua participação de assistente social? Há tantos casos que surgem no dia a dia. Claro. Então, hoje, né, atualmente eu trabalho na parte da gestão, né? Eu não faço atendimento direto à população. Perfeito. A coordenadoria, ela é um órgão de gestão onde onde eu trabalho, né? Onde a gente articula todas as políticas públicas em favor da pessoa idosa. Então, a minha participação hoje é na articulação dessa rede protetiva. Então, a gente faz reuniões mensais para definir fluxos, por exemplo, do Disque 100 que a gente falou. Nessas reuniões a gente observa aonde chega o Disque 100, né? Aonde vai a intervenção policial, onde começa a intervenção assistencial e de saúde, porque muitos crimes eles são múltiplos, né? Então, tem, por exemplo, né? Vamos citar um exemplo para ficar mais fácil. Um idoso, ele é agredido fisicamente, né? Vai ter uma investigação daquele crime. Mas muitas vezes a gente precisa de uma avaliação da saúde, né? Da nossa Secretaria de Saúde, através das unidades básicas de saúde, para
verificar qual o amparo que deve ser feito, né, pelo Sistema Único de Saúde a essa pessoa. Lembrando que a saúde e a assistência social, eles não vão fazer a investigação, porque isso refere-se à esfera criminal, né? A saúde e a assistência, eles vão prestar o suporte que essa pessoa, após sofrer a violência, vai precisar, né? Acolhimento, exato. Então, a minha participação é na organização dessa rede, né? Porque a gente precisa afinar a comunicação, né? Até onde vai o papel do Ministério Público, por exemplo, numa reunião que a gente teve até no dia de ontem. A gente esteve reunido com o Ministério Público, com as secretarias envolvidas no tema da violência, para a gente ver a comunicação de um órgão em relação ao outro, num mesmo caso, por exemplo, né? Então, a nossa parte é de gestão. Mas eu já trabalhei na linha da ponta de frente, né? Trabalhei 7 anos no núcleo de acolhimento, onde a gente acolhia idosos numa situação de abandono. Então, eu tenho essa vivência também, né? Que consegue me dar também o arcabouço que eu preciso para trabalhar na gestão hoje, né, como assistente social, né. Nicole, junto a esse evento, junto ao acontecimento, a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, tem também um vídeo, uma campanha nacional em que está divulgando o Junho Violeta. Comente um pouquinho comigo sobre isso. Essa campanha do governo federal, ela manifesta que a liberdade não tem prazo de validade, né? Que as pessoas 60 a mais, elas continuam tendo voz, né? São pessoas adultas que agora completaram 60 anos, mas elas continuam tendo o poder de tomar decisões, de viver a vida em sociedade, né? E sendo protagonistas. Então, vamos aproveitar e contemplar esse vídeo aí realizado pelo governo federal, para que todos os municípios aí do Brasil, né, pudessem verificar essa questão, então, da liberdade que não tem prazo de validade. Aliás, um vídeo muito bem feito, uma produção muito marcante e que trata de uma forma muito carinhosa o idoso e os 60 a mais. Vamos ver o vídeo agora. E se a sua liberdade tivesse prazo de validade? Liberdade não tem prazo de validade. Junho Violeta, mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Respeito a todas as fases da vida. Então são todos esses propósitos, são todas essas questões muito que importantes para com o convívio, para com os cuidados, a autoproteção e, eu diria, a ajuda que os idosos de hoje estão necessitando, e que você, na sua casa, tem um idoso e que precisa do seu carinho, que precisa da sua atenção, e que você está sendo convidado a participar da 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que é o que a gente vai comentar mais agora, Nicole, como vai ser o evento, haja visto que há uma programação extensa ocorrendo no dia e já acontecendo nessa semana também o pré-lançamento, não é isso, Nicole? Exato. Então, a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, ela tem um lema, e esse lema é envelhecimento multicultural e democracia, urgência por equidade, direitos e participação. Então, aqui a gente já diz que o nosso principal objetivo é que as pessoas idosas cheguem até a conferência, né? Na semana que vem, a gente vai ter do dia 9 até o dia 13 de junho, que vai ser segunda até sexta, no turno da tarde,
vai ser no auditório da prefeitura, as pré-conferências. O que é uma pré-conferência? É onde a população reúne, né, e começa já a discutir pautas para deixar, né, pronto um script, assim, deixar tudo bem relatado. Um esboço. Na conferência, um esboço. Para na conferência a gente já ter, né, uma base bem sólida para a gente trabalhar as propostas. Então, o que é uma conferência? É onde as pessoas vão até este local, que daí nós instituímos como o auditório da prefeitura, para falar sobre seus direitos, né? Isso, o nome disso, né, na legislação brasileira, ficou instituído como controle social. Já é um controle social. Isso, que estará sendo apresentado junto ao auditório na prefeitura. Exato. O ato de a gente ir na conferência, né, a população, e votar e construir propostas, é denominado como controle social. Significa quando a população ela tem um local para manifestar, né, a sua posição em relação às políticas públicas, que elas são favorecidas. Então, isso a gente pode pensar numa forma muito prática. Tem propostas que vão ser construídas municipal, né, a nível municipal, propostas a nível estadual e propostas a nível federal. Então, propostas a nível municipal, por exemplo, né, a gente acredita que precisa de mais estacionamentos para pessoas 60 mais, né, demarcados na cidade. Isso é uma demanda, né? É uma possibilidade de uma proposta, né? Mas claro que quem vai sugerir é a pessoa idosa que estiver lá, né? Então é importantíssimo que a presença dela se faça nessa pré-conferência, aonde irá se analisar, aonde irá se enfocar o que você está colocando como tema e que possa vir como lei também, né? Porque é isso, né? A conferência ela vai dar a diretriz para aprimorar as leis. Certo, né? certo. Então, aquilo que a gente sente falta na nossa cidade, no nosso estado e até no nosso país, geralmente as proposições, elas também vêm das conferências, né? Então, a conferência é muito importante. Ela é para dar voz para o povo, né? E o que se percebe também é que serão divididas em 5 eixos temáticos, não é isso? Exato. Então, a gente vai falar, né, de alguns assuntos, um por dia. Então, vamos começar definindo. O eixo 1 é o financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais, né? Então, quem tiver interesse na pauta de orçamento, como se dá os recursos públicos, né? E gostaria de sugerir, né? Lembrando que na pré-conferência a gente até vai ter um momento de explanação, né? Onde o mediador vai explicar um pouco, né? O que significa cada eixo. Mas o mais importante vai ser as pessoas falarem as suas propostas, né? Colocando a sua opinião. Colocando as suas dúvidas, né? Para que a conferência a ser realizada na semana seguinte tenha os conteúdos que vocês estão questionando, colocando e debatendo, né? Perfeito, né? A gente tem algumas questões na cidade, né, municipal, que se referem à saúde pública, à assistência social, à mobilidade, ao trânsito, né? Tudo isso é política pública, né? Tudo que a gente vê na cidade, né, desde que a gente sai da porta de casa, o poste, a rua, o saneamento. Está vivendo a questão pública, né? Está vivendo os seus direitos, os direitos, seus deveres, porém, neste momento a pessoa pode ir lá se expressar e sugerir coisas, né? Nicole, eu acho que é interessante também fazer uma conotação e que sejam convidados e convidadas, né? As pessoas que hoje estão diretamente como cuidadoras dos idosos, né? E que podem estabelecer também suas dúvidas, fazerem colocações junto aos tópicos da pré-conferência, não é isso? Perfeito, porque o cuidador, ele é aquele que tem a vivência, né? Convive, sabe, se estabelece e também se adquire de uma confiança
para com o idoso com ele, né? Exato. O cuidador, ele pode ser um porta-voz, Um porta-voz. Claro que a gente sempre prima para que, se a pessoa consiga ela mesmo falar, que ela seja, né, a prioridade para ela, né? Que isso a gente chama, até a gente vai discutir no eixo 4, que é o protagonismo. Né? Esse é o protagonismo. É um momento em que a pessoa fala dela, né? Mas caso ela não possa, né? Se tivermos pessoas aí que têm uma dificuldade de mobilidade, né? Que não possam comparecer, que sim, que sejam enviados, então, os cuidadores, os porta-vozes. Familiares, pessoas de confiança, né? Para se expressar e falar, né? Sobre os seus direitos. Mais algum eixo? Eu gostaria de ler, então, o eixo 2, né? E o 3 e o 5 que eu não li ainda. Pode ser. Então, o fortalecimento de políticas públicas para a proteção à vida, à saúde, para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa, tá? O eixo 3 é a proteção e enfrentamento a todas as formas de violência, abandono social, familiar da pessoa idosa. Então, quem tiver, né, afinidade com esses temas, né, quando vocês lerem, né, eu acredito que o Marco vai divulgar ali os cards, né, vocês lerem. Quando vocês olharem um eixo que movimenta mais o coração, assim, que vocês têm mais a falar, se inscrevam nesse eixo, né? Vai ter no cardzinho aqui, a gente tem o QR Code para inscrições, né? Que também vai ser disponibilizado. Vocês podem olhar os eixos ali e ver qual que vocês se identificam, né? Que com certeza lá no dia a gente vai ficar muito feliz de receber vocês. E a gente não vai estar lá para dar uma palestra, a gente vai estar lá para ouvir e escutar as demandas, né? Então, ver como a população se sente. A gente já está colocando no vídeo, no canto do vídeo, o QR Code, né? Onde as pessoas podem aproximar ali, então, com o celular, e vai ter todas as questões e colocações para com o evento, né, Nicole? Exato. Através do QR Code você tem acesso à programação completa do evento, né? Desde o dia 17 de junho, que vai ser o dia todo lá no UX Teatro, né? Quanto das pré-conferências, né? É importante, se caso tivermos pessoas que não queiram se inscrever nos eixos, né? Ou por motivo de força maior, ou não vão ter tanto tempo para se disponibilizar, né? Porque isso vai requerer um pouco, certamente, né? E num dia, e no outro dia. Caso a gente não tenha um público que tenha interesse de participar das discussões, na parte da tarde do dia 17 de junho, a gente vai ter uma programação aberta ao público, né? Que vai ter palestra, vai ter coral, canto, vai ter alguns exercícios também promovidos pela Secretaria do Esporte e Lazer. Então, vai ser um encontro muito, muito agradável. Assim. Isso no dia 17 mesmo? No dia 17, né? Nós temos o dia da conferência, ele vai ser bem movimentado, né? A gente vai ter palestras, depois vai ter a divisão dos eixos, né? Onde os conselheiros, as pessoas que se inscreveram, né? Vão sair para discutir, mas também vai ter uma parte que vai ficar lá no UX Teatro apreciando as apresentações, né? Artísticas, também informativas, né? Então, vai ser bem importante. Na parte da tarde, a gente vai ter o promotor de justiça, o Rodolfo, falando sobre defesa de direitos, né? Que é aqui do Ministério Público da cidade, né? Então, vai ser bem interessante. Como você vê, uma conferência muito interessante, não só interessante, necessária, eu diria, para com os idosos, nesse mês violeta, que é junho, mês mundial violeta, que é o mês do idoso, a 6ª Conferência Municipal dos Direitos pelo Idoso. Nicole, mais alguma colocação, mais alguma proposição do evento e o convite para quem está nos assistindo e assistindo você e entendendo bem mais da importância de como vai ser esse evento? Eu gostaria, então, de reforçar para a comunidade, né, caxiense da região, a importância de a gente falar, né? Às vezes a gente anda na rua e a gente não tá contente com alguma coisa da cidade, com o fluxo das fraldas, das dietas, do estacionamento, da fila prioritária, né?
tudo aquilo que a gente sabe que está associado aí à pessoa idosa na cidade, esse é o momento de a gente se manifestar, né? Às vezes a gente reclama em alguns lugares e tudo bem, né? Mas lá é um lugar que aquilo que nos incomoda vai se transformar numa potência de mudança. E isso é muito importante. É um lugar em que o povo vai ter voz, né? E isso é uma iniciativa que, quando eu falei o que era o controle social, né? Por isso que o Conselho da Pessoa Idosa, junto com a coordenadoria, eles estão tão afinados para construir essa conferência, porque é um lugar onde a própria pessoa vai falar da sua experiência de vida, sobre seus acessos a direitos, né? O que ela sente falta, né? Na sociedade como um todo. E esperamos, né, que saiam boas propostas para a gente implantar no município, no estado e até no país. Então, fico muito feliz de poder divulgar, né, e reforçar que o nosso compromisso é com a proteção às pessoas idosas da cidade, né? Esse é o nosso sonho de que realmente na cidade de Caxias do Sul a gente tenha muita clareza, né, quando a gente precise de ajuda, que a gente tenha uma rede protetiva muito próxima das pessoas. Então tá aí, mais uma vez convidando você, QR Code está aqui na tela, para maiores explicações, para você tirar suas dúvidas, para que você participe. E estamos em conjunto com a Off TV Flores da Cunha, junto com o canal de YouTube, TV Caxias, Face, Insta, as redes sociais que fazem participação com você, internauta. Obrigado mais uma vez e quero agradecer, Nicole, também o Paulo Roberto Rosa da Silva, que é o secretário de Segurança Pública, e o coordenador, né, o Luiz Carlos Cruz, que está à frente também desse evento. Exato, né? São as pessoas que estão na liderança, né, da Secretaria de Segurança Pública, né, o Paulo, né, o delegado Paulo. Temos o coordenador da coordenadoria também, que é o Luiz Cruz, né? A gente chama ele de Cruz. E também queria mencionar a Daniele Reck, que é a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né? Que ela, enquanto, né, presidente do conselho, também teve essa iniciativa. E nós, enquanto coordenadoria. Então, é uma parceria bem boa. De antemão, parabéns por essa iniciativa, por esse evento, eu não diria inovador, mas responsável pelo que há de acontecer daqui para frente, pelo melhor do idoso, com iniciativas, com leis, com propriedades que irão beneficiar, e tendo você também à frente como assistente social nesse belíssimo trabalho que você bem faz. Muito obrigada, Marco, pela oportunidade, né? Espero que a nossa voz chegue aí na população para que a gente melhore a nossa qualidade de vida. E muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você. Muito obrigada.